Bom dia. Gênesis 2:8. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, o Éden, pôs ali o homem que tinha formado. Sob o globo terra, Deus separou um lugar nas bandas do Oriente, ou seja, o homem não tinha acesso à terra inteira. Ele plantou o jardim às bandas do Oriente. E ali pôs o homem que tinha formado. Observe que Deus tem um lugar apropriado para a sua vida, meu amigo e a minha amiga. O homem, quando foi criado, o casal, quando foi criado, não tinha liberdade total sobre a face da terra inteira. Foi separado um lugar das bandas do Oriente para que o homem, naquele lugar, pudesse habitar. Já era o homem separado por Deus desde a sua primeira natureza. Observe nesse texto que o texto fica muito bem claro que ele era cuidado, acompanhado todos os dias pelo Senhor Deus no Éden. Não era na terra inteira. Adão e Eva não poderiam circular sobre todas as bandas da terra. Deus separou um lugar. O lugar que ele separou, ele plantou um jardim. Naquele jardim botou o homem que ele formou, que era para viver ali, separado naquele jardim. Enquanto o restante da terra, Adão e Eva não tinham acesso, porque ele foi colocado especificamente dentro do jardim que Deus plantou para eles dois e colocou eles dois lá. Incrível, né? Por que que a gente está, meu amigo e minha amiga, se misturando com tanta coisa agora? A gente está se homogeneizando, misturando os vinhos, os azeites, misturando tudo. Não foi o Senhor, sim, por certo foi o Senhor, que desde o princípio ele criou o homem separado. Por que que ele não plantou o jardim que abrangesse no seu poder todo o globo terrestre e colocasse o homem? Por que que ele separou um lugar, as bandas do Oriente, que já tinha nome, plantou um jardim nessa banda e lá colocou o homem? Tem um leque de explicações, mas o foco aqui é: Deus já queria o homem desde o início separado, para o homem viver separado. A pergunta é:
Por que que o homem, meu amigo e minha amiga, está se misturando tanto nos dias de hoje? Misturando, pensando ele que está misturando o santo, o que não é santo. A gente vai fazer o seguinte, misturar as duas coisas para trazer para Deus isso ou aquilo. Mas Deus, desde o início, nos criou separado. E no desenrolar do texto, a gente vai entender por que essa separação e para que essa separação, o intuito de Deus de colocar o homem, os princípios do homem separado. Observe que quando Adão e Eva quebrou essa aliança, acabou a separação. Aí eles perderam o jardim e foi expulso do jardim para fora do jardim, o que significa o resto da terra, que não era para eles habitarem nela. O propósito era de Deus bem definido. Os dois era para ficar dentro do jardim que foi plantado nas bandas do Oriente. E o jardim tinha limites. Claro, o jardim era suprido de tudo e principalmente, a primícia que é Deus era suprido. E o próprio Deus descia ali todos os dias para se alegrar. E Adão e Eva sempre grato ali a Deus, conversando com Deus. Mas quando eles quebraram a aliança, para onde eles foram? Para fora do jardim, que também é uma terra. Só que a terra fora do jardim já tinha outra situação para eles viver e conviver e sobreviver. Claro, o mesmo Deus criou o globo terrestre, mas separou um lugar para botar Adão e Eva lá no jardim, as bandas do Oriente Médio. Deus sabia e ele tinha ciência que ele estava colocando os dois num lugar bem exclusivo que ele criou dentro da terra. Mas quando a aliança foi quebrada pelos dois, então eles perderam esse privilégio e eles simplesmente ultrapassaram a fronteira pelo próprio Deus, e Deus colocou na porta da fronteira um anjo, e eles ficaram na terra, dentro do Oriente Médio, mas fora do jardim. Isso quer dizer alguma coisa para você? Separação? O que quer dizer para você separado? Deus separou você nas bandas do Oriente, nos Estados Unidos, no Nordeste do Brasil, aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil inteiro, tem Deus separado pessoas. No globo terra, de maneira geral, Deus tem separado pessoas. Não especificamente, geograficamente, dentro de um lugar específico, mas Ele tem separado corações,
mentes, almas específicas através do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer essas pessoas separadas para seus propósitos aqui na terra. E, como consequência, elas obedecendo à vontade de Deus, dentro do seu propósito, elas terão o seu nome escrito no livro da vida. Hoje, quando você quebra a aliança com Deus, não acontece como no tempo de Adão e Eva. Por causa do Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício, a paciência de Deus se tornou longâmina. Ela se tornou muito ampla. Ele se tornou, por causa do Calvário, flexível. Coisas que ele tinha dito lá atrás que não tolerava e não tolerou, hoje ele revê pelo sangue do Cordeiro. Então, as pessoas que são separadas hoje não estão em lugar específico, em uma placa específica, numa instituição cristã específica. Não. Deus tem separado estas pessoas sinceras para Ele e que aceitou o seu chamado em vários lugares. Porque Jesus veio para isso. Porque a salvação no Velho Testamento é um outro caso para se explicar. Mas o Senhor Jesus Cristo reuniu num só corpo muita gente de todas as nações. Louvado seja Deus. Então, Adão e Eva foram separados no jardim. Quebrou a aliança, eles saíram do jardim, ultrapassou as fronteiras do jardim, no mesmo globo terrestre, para ele passar a sobreviver, a trabalhar na mesmo globo terrestre, só que fora dos limites do jardim. Eles perderam a santidade, quebrou a aliança, então eles foram afastados do jardim. O jardim, segundo a palavra de Deus, existe, mas o anjo está lá na entrada, por onde ele botou os dois para fora, para que ninguém retorne sem a autorização de Deus. Mas isso é um outro contexto. O foco do que o Espírito Santo nos trouxe é: quando Adão e Eva não quis mais ser separado por Deus, viver segundo a orientação de Deus, eles fizeram por conta própria, eles quebraram a aliança com o próprio Deus e foram afastados da aliança. Deus quer o povo dele separado. Ele fez algo tremendo. O Senhor Deus fez algo estupendo, além da imaginação humana. Ele criou uma nova aliança com o homem através do Senhor Jesus Cristo. E esta aliança
nos trouxe de volta a chance de retomarmos com Deus em aliança. Mas Deus não abre mão da sua separação deste mundo, do pecado. Deus não abre mão. Então, fica aqui à disposição de nós meditarmos acerca do que Deus trouxe na minha fala. O que Deus trouxe para mim e para nós. Separação. Meu amigo, minha amiga, você que é chamado, você que já teve experiência com Deus, você que está começando, que já está no meio do caminho, se é que existe, você já parou para pensar se você vive separado para Deus ou você vive em dois caminhos para você? Ou você está em cima do muro, ao seu ver, porque Deus sabe quem você é. Você sabe quem você é. E o diabo sabe quem você é. Quem está de fora só vai saber quem é você quando Deus quiser revelar. Se Ele quiser revelar. Mas você sabe quem você é. Deus sabe quem você é. E Satanás sabe quem você é. Agora, seja qualquer autoridade eclesiástica, só sabe se Deus quiser revelar. Tem pessoas que ela fica 30, 40 anos num posto eclesiástico e ninguém descobriu nada. Mas Deus sabe quem ele é e quem ela é. E na hora que Deus quer, Ele revela para alguém, uma pessoa até menos importante da congregação. Quando Ele quer, Ele revela num alto escalão da casa. Quando Ele quer, Ele não revela e Ele tira. Ou Ele joga no ventilador, permite o escândalo e vem à tona. Deus não gosta de nada escondido. Então, a pergunta de Deus para nós é: quem é você? Você está vivendo separado? Ou você está... Então, medite. Deus em Cristo abençoe você, abençoe a nós, e nós vamos colocar essa palavra aqui, que desceu do céu. Obrigado, Senhor Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra veio cuidar de nós. Ela veio convocar nós para confrontar a nossa vida, porque aí vai sair um resultado em nosso favor, em nosso benefício. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Deus em Cristo te abençoe.